Buenos días, mi nombre es Geisiane Santos y mi grupo va a hablar un poquito sobre los tranquilizantes menores. Mi grupo es formado por Joana, Fábio, Geisiane, Lara, Flávia, Daniele, Núbia, Aline, Lucimar e João Amélio. Las benzodiazepinas, conhecidos como tranquilizantes menores, são fármacos ansiolíticos, hipnóticos e anticonvulsivos, e são os fármacos mais utilizados em el tratamento de la ansiedad y el insomnio. Tiene este nombre porque su fórmula química viene dada por la fusión del anillo de benceno y el anillo de diazepina. El clordiazepóxido foi a primeira benzodiazepina lançada ao mercado em 1960. 5 anos depois do descobrimento de seus efeitos ansiolíticos e hipnóticos muy relajantes, además da alta eficácia terapêutica. As benzodiazepinas apresentavam baixos riscos de intoxicação e dependência quando bem utilizadas. São fatores que proporcionarão uma rápida aderência da classe médica a estes medicamentos. O mecanismo de ação de las benzodiazepinas. O mecanismo de ação se refere ao método por el qual atuam as benzodiazepinas, quando ligam ao cérebro e logram realizar câmbios em el funcionamento psicológico. As benzodiazepinas atuam diretamente sobre um neurotransmissor inibidor do cérebro, conhecido como ácido gama-butírico, el GABA, unindo-se a receptores específicos de esse neurotransmissor e actuando como um agonista de GABA. O mecanismo de ação se deve ao aumento da transmissão de GABA, que é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervioso central, interactuando com receptores exclusivos da benzodiazepina em el cérebro, ao facilitar a abertura de canais de cloruro, que provoca hiperpolarização da membrana neuronal, reduzindo sua excitabilidade. Este desempenho em el sistema nervioso central é capaz de alterar as capacidades cognitivas do indivíduo. Acá está a representação esquemática do mecanismo de ação do diazepam, modelo de interação benzodiazepina e receptor GABA. O receptor GABA consta de 5 subunidades, como vemos acá, A, B e Y, insertadas em la membrana pós-sináptica organizada ao redor de um canal de íons de cloruro. Em uma destas subunidades se encontram os sítios de união a las benzodiazepinas. A ativação, ou seja, a união do receptor por GABA, hace que o canal de cloro se abra, permitindo a entrada de íons de cloruro em la célula, o que resulta em la hiperpolarização, inibição da neurona e inibindo, assim, a formação de potenciais de ação. A ocupação do espaço de união de benzodiazepinas para o diazepam, que acompanha o GABA, potencia sua ação inibidora. As ações farmacológicas: redução da ansiedade, efeito hipnótico sedante, amnésia anterógrada e efeito anticonvulsivo. A comparação da duração de ação e como são classificados os benzodiazepínicos. A ação ultra curta causa efeito hipnótico, são esses aqui, esses fármacos. Curta, que é o efeito ansiolítico e hipnótico. Intermediária, ansiolítico. E longa, que nós teremos, então, é o diazepam, clordiazepóxido, que é ansiolítico, e o clonazepam, ansiolítico e anticonvulsivante. É o antagonista do receptor benzodiazepínico. É o flumazenil. É o antagonista do receptor GABA, que pode revertir rapidamente os efeitos de las benzodiazepinas e só está disponível para administração intravenosa. Seu início de ação é rápido e sua duração é curta. Podem ser necessárias administrações frequentes para manter a reversão de las benzodiazepinas, de ação prolongada, sendo os efeitos adversos mais comuns, mareos, náuseas, vômitos e agitação. Apresenta leve atividade anticonvulsivante,
Não induzem somnolência nem relaxação muscular. Tem a propriedade de bloquear os efeitos de las benzodiazepinas, pero no outros depressores do sistema nervoso central, como os barbitúricos, carbamatos, etanol, carbamiméticos e opioides. Devido, ademais, se pode utilizar como agente de diagnóstico diferencial em casos de intoxicação, em los que se desconhece a natureza do agente intoxicante. As interações fármaco versus fármaco. Devido ao efeito depressor das benzodiazepinas sobre o sistema nervoso central, se produz uma peligrosa interação farmacodinâmica, quando existe uma associação com outros fármacos que aumentam o efeito sedante e pode conduzir a depressão respiratória, como barbitúricos, antidepressivos, tricíclicos, tetracíclicos, antagonistas dos receptores de dopamina, opioides e antihistamínicos. As interações farmacocinéticas também contribuem ao aumento dos efeitos depressores das benzodiazepinas, já que inibem seu metabolismo hepático, a cimetidina, os inibidores da bomba de protônios, o disulfiram, a isoniazida, os estrógenos e os anticonceptivos orais provocam também um aumento das contrações plasmáticas de benzodiazepinas, como o diazepam e clodiazepóxido. Devem ter-se em conta a interação com o álcool, já que pode ser extremadamente grave. Seus efeitos adversos são amnésia, ataxia, diminuição cognitiva. Incluso, com relativa seguridade, as benzodiazepinas, assim como qualquer fármaco, têm efeitos secundários, como somnolência, falta de memória, diminuição da atividade psicomotora, entre outros que são mais comuns em doses normais de uso, como me referi acima. Requerendo maior atenção com o uso das benzodiazepinas em los ancianos, já que são mais susceptíveis aos efeitos secundários devido a seus câmbios fisiológicos. O uso prolongado pode causar também efeitos secundários leves e, ademais, graves, como perda de memória, função cognitiva e desequilíbrio. Devem usar-se durante 2 a 4 meses e não deve exceder este período, já que o paciente pode volver-se dependente de sua ação e hacer que a dosificação seja ineficaz, tendo em muitos casos o doble da quantidade de medicação. Bueno, em essa tabla temos alguns dos principais representantes dos benzodiazepínicos, como podemos citar um de vida curta, como o midazolam, o de vida média, com média duração, que é representado pelo alprazolam, e um de vida longa, como o diazepam. Então, o alprazolam tem via de administração oral, seu uso terapêutico é para desordens de ansiedade, agorafobia. Diazepam pode ser administrado, sua administração pode ser por via oral, intramuscular, intravenosa e rectal. Seus usos terapêuticos são para desordens de ansiedade, abstinência alcoólica, estado epilético, relaxação do músculo esquelético, medicação pré-anestésica, enfermidade de Meniere. E a midazolam, que pode ser administrado por via oral, intravenosa, intramuscular. Seu uso terapêutico é para, como medicação pré-anestésica e intraoperatória, transtornos de ansiedade, agitação, abstinência alcoólica, transtornos convulsivos. Hipnóticos de segunda geração. Os medicamentos zolpidem, zopiclone e zapeplon são consideradas drogas zeta, porque seu nome começa com a letra zeta. E são análogos das benzodiazepínicas. São hipnóticos ou sedantes, conhecidas como tranquilizantes menores. Conhecido desde 1988 em Europa, o zolpidem era o medicamento mais receitado para o tratamento do insônia em todo o mundo. São benzodiazepinas com efeito agonista em el sítio, subunidade alfa-1, das benzodiazepinas de los receptores GABA-A, em lo sistema nervoso central,
com maiores propriedades hipnóticas, que são indutores do sono. Os efeitos adversos do zolpidem incluem pesadillas, agitação, amnésias anterógradas, dolor de cabeça, transtornos gastrointestinais, mareos e sonolência diurna. Os hipnóticos em essa classe são comumente denominados como compostos zeta. São no benzodiazepinas com efeitos agonistas em el sitio de las benzodiazepinas de los receptores GABA-A. Bueno, vamos falar um pouquinho sobre a farmacocinética do zolpidem. Os compostos zeta são no benzodiazepinas com efeitos agonistas em el sitio de las benzodiazepinas de los receptores GABA-A. Su início de ação é em torno de 30 minutos, produz efeito hipnótico durante umas 5 horas. É absorvido rapidamente em el trato gastrointestinal. Se produz um início rápido da ação, sua vida média de eliminação é curta, ao redor de 2 a 3 horas. O metabolismo hepático sofre oxidação através da CYP 450 e sua excreção é renal e fecal. Bueno, em seguida, iremos falar sobre um caso clínico de intoxicação por diazepam em uma niña de 5 anos de idade. Bueno, o diazepam tem uma farmacodinâmica com um mecanismo de ação que se deve ao aumento da transmissão de GABA, que é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervioso central. Os principais efeitos farmacológicos das benzodiazepinas, es decir, do diazepam, é o tratamento da ansiedade aguda, que requer redução da ansiedade e agressão, sedação e indução do sonho, redução do tono muscular e a coordenação e ação anticonvulsiva. Quanto à farmacocinética do diazepam, são lipossolúveis e atravessam a barreira hematoencefálica. O diazepam atua seletivamente como agonista nos receptores GABA. O diazepam é parte das benzodiazepinas, que tem efeitos ansiolíticos, sedantes, relaxantes, anticonvulsivos e amnésicos. O diazepam atua seletivamente como agonistas em los receptores GABA, em la subunidade GABA-A, o que facilita a entrada de cloruro, que resulta em uma excitabilidade neuronal reduzida. É eficaz em los sintomas de agorafobia e ansiedade, espasmos musculares, delírio, abstinência de álcool. Sua absorção consiste em uma alta solubilidade rápida, se absorve em trato gastrointestinal depois da administração oral, alcançando a concentração plasmática sanguínea aos 30 a 90 minutos. Distribuição. O diazepam tem uma alta união a proteínas, entre 98%. O diazepam, devido a que é solúvel em grasa, atravessa as barreiras hematoencefálicas e placentárias e se encontra em la leite materna. A vida média de distribuição é de 3 horas. O metabolismo é hepático, sua eliminação é renal. As alterações fisiológicas de envelhecimento podem alterar a farmacocinética. Exemplo, jovem versus idoso. Como outras benzodiazepinas, o diazepam pode produzir o chamado efeito paradórrico, que pode causar excitação em lugar de sedação, que é esperada para esse fármaco, em uma pequena porcentagem de casos, particularmente em niños e ancianos. Agora, iremos falar sobre um caso clínico que trata-se de uma intoxicação por benzodiazepina.